E aí, bora mergulhar numa viagem incrível pela história dos videogames? A gente vai sair lá dos laboratórios de ciência e chegar até a sala de estar de casa. É uma saga, viu? Cheia de mentes brilhantes, crises gigantescas e, claro, umas batalhas épicas. Então, vamos nessa. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas acredite, a resposta tá bem no comecinho da história toda dos videogames. Guarda bem essa pergunta aí, porque a ligação entre essas duas coisas, nossa, é muito mais doida do que parece. Mostra como a diversão pode surgir dos lugares mais, assim, inesperados. Mas antes da gente voltar no tempo, vamos combinar uma coisa. O que a gente chama de videogame? Sabe, deixar isso bem claro agora vai ajudar a gente a entender o tamanho da evolução que veio depois. Então, a chave de tudo é essa interação, sabe? Uma pessoa interagindo com imagens numa tela, usando alguma coisa para controlar, pode ser um controle, um teclado, um mouse, não importa se é um joystick antigo ou um sensor de movimento super moderno. Essa combinação de três coisas, pessoa, tela, controle, é a base de tudo, do joguinho mais simples até o mais complexo que existe. Beleza, agora sim, vamos lá pro comecinho de tudo. E, esquece aquela imagem de fliperama cheio de gente, com barulho, luz piscando, e esquece os consoles de hoje. A sementinha dos videogames foi plantada em outro lugar. Em laboratórios, em universidades, foram cientistas e engenheiros que olharam para aquela tecnologia toda e pensaram, e se a gente usasse isso para se divertir? E aqui que a gente responde aquela pergunta lá do começo. Lembra, o físico era William Higginbotham. E sim, ele foi um dos caras que ajudou a construir a bomba atômica no Projeto Manhattan. Só que ele queria mostrar que a ciência não era só para criar coisas destrutivas. Aí, em 1958, para animar uma exposição no laboratório dele, ele criou o Tennis for Two. Pare e pensa nisso. A mesma cabeça que trabalhou na arma mais poderosa do mundo foi uma das primeiras a criar essa forma de entretenimento que a gente ama hoje. É inacreditável, né? E a partir daí, a coisa foi evoluindo de um jeito fascinante. Primeiro, eram umas máquinas gigantescas, tipo o Bertie the Brain, que ocupavam uma sala inteira para jogar jogo da velha. Depois, vieram os experimentos nas universidades, como o OXO e o famoso Space War, que já era um jogo de navinha. E aí, finalmente, veio o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro aparelho que levou essa ideia de jogar na TV para dentro de casa. Foi um processo lento, sabe? Mas cada passo foi uma revolução. E aí? Bom, aí veio o Pong. Cara, se tudo que veio antes foi a faísca, o Pong foi a explosão que começou o incêndio. Era tão simples, 2 barrinhas, uma bolinha. E virou um fenômeno, não só cultural, mas o mais importante, comercial. O Pong provou para todo mundo que existia uma fome gigantesca por esse tipo de diversão. Ele basicamente chutou a porta e inaugurou a indústria inteira. Só que todo esse crescimento, essa explosão toda, veio com um preço. E um preço bem alto. A indústria era muito nova, era uma criança ainda. E cresceu rápido demais, sem nenhum controle, sabe? Sem ninguém se preocupar com qualidade. E ela estava caminhando direto para um abismo, um colapso que quase acabou com tudo. Tenta imaginar a cena. As prateleiras das lojas lotadas, mas lotadas de porcaria. Um monte de consoles diferentes que ninguém sabia qual era qual e uma avalanche de jogos ruins, a maioria cópia barata uns dos outros. O pessoal ficou perdido, confuso e depois ficou de saco cheio. Aquele encanto do começo virou uma decepção gigantesca. E aí, a galera simplesmente parou de comprar. E se a gente olhar os números, dá pra ver o tamanho do estrago. Pensa só. Em 1983, a indústria faturava uns 3,2 bilhões de dólares. 2 anos depois, em 85, esse número caiu para 100 milhões. Cara, é uma queda de quase 97%. Foi um desastre. Empresas gigantes quebraram, muita gente perdeu o emprego. Para todo mundo na época, parecia que era isso, fim de jogo. Mas como numa boa história, das cinzas desse mercado destruído, um novo capítulo estava para começar. Lá do outro lado do mundo, no Japão, uma empresa tinha uma ideia completamente diferente sobre como fazer jogos. O foco deles era qualidade, era criatividade. Tava na hora da indústria renascer. Essa empresa era a Nintendo. E a sacada deles foi genial. Eles não venderam um Nintendinho, o NES, como só mais um videogame. Eles venderam como um sistema de entretenimento. E eles tinham o famoso selo de qualidade para garantir que os jogos eram bons. Com clássicos tipo Super Mario Bros. E um controle de ferro sobre o que saía para a plataforma, eles conseguiram reconquistar a confiança de todo mundo. A Nintendo, praticamente sozinha,
trouxe o mercado de volta dos mortos. E, claro, com o sucesso da Nintendo, a competição voltou com tudo. E que competição! Primeiro, teve aquela guerra clássica dos 16 bits, Nintendo contra a Sega. Depois, a Sony chegou chutando a porta com o PlayStation, mirando num público mais velho e mudando o jogo. E aí, para completar o campo de batalha, a Microsoft entrou na briga com o Xbox, formando esse trio de gigantes que a gente conhece até hoje. E no meio de tanta briga, alguns se destacaram como verdadeiros campeões. De um lado, o PlayStation 2. Nossa, que console! Com aquela biblioteca de jogos gigante e ainda por cima rodando filme em DVD. Ele se tornou o console de mesa mais vendido de todos os tempos. Já no mundo dos portáteis, o rei absoluto foi o Nintendo DS. Aquelas duas telinhas, a caneta, foi uma inovação que conquistou gente de todas as idades, no mundo inteiro. Ok, a gente já viu a história da indústria, das empresas, das guerras, mas e a gente? E o impacto dos jogos nas pessoas que jogam? A maneira como a gente joga e o efeito que isso tem na gente mudou. E mudou muito. Hoje em dia é assim, né? Jogo tá em todo lugar, literalmente. Tem nos consoles super potentes, nos PCs montados peça por peça e, claro, no celular que tá no nosso bolso agora mesmo. Os fliperamas clássicos talvez não sejam mais o centro de tudo, mas a verdade é que nunca foi tão fácil e tão variado jogar videogame. E agora, olha que fato maluco. Um estudo mostrou que cirurgiões que jogam videogame com frequência são 27% mais rápidos e cometem 37% menos erros em certas cirurgias. Isso mostra que aquelas habilidades que a gente treina jogando, sabe? Coordenação olho-mão, pensa rápido sob pressão, tudo isso tem aplicação prática e muito séria na vida real. Mas claro, é super importante a gente ter uma visão completa da coisa. Se por um lado os jogos podem, sim, melhorar um monte de habilidades, por outro, o excesso pode ser um problema. Pode levar a um vício mesmo, um vício comportamental, onde o jogo começa a tomar um lugar de coisas importantes, como trabalho, estudo, vida social. A chave de tudo, como quase tudo na vida, é o equilíbrio. Essa questão do vício ficou tão séria que, em 2018, a própria Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o distúrbio de games como um problema de saúde. Isso não quer dizer que videogame faz mal, de jeito nenhum, mas significa que, para uma pequena parte das pessoas, pode sim virar um problema sério que precisa de atenção e até de tratamento profissional. Pensa só nessa jornada. Começou com física nuclear, com pontos numa tela, e hoje está no nosso bolso, em mundos virtuais gigantescos. A história dos videogames é uma história de inovação que não para. E olhando para o futuro, com realidade virtual, inteligência artificial, jogo na nuvem, a pergunta que fica não é só qual vai ser a próxima tecnologia, é como tudo isso vai mudar o que a gente entende por jogar, por competir e por se conectar com outras pessoas. O próximo nível, com certeza, está logo ali na frente.